Vamos nós. Jogo Ratos. É o jogo da última semana. Jogo emprestado do meu amigo Conde. E eu só fui descobrir que esse jogo, com esta caixa, parece que já é com a expansão, né? Parece que o jogo não é assim. Aí eu vi aqui o Africanos e realmente o jogo tem uma pancada de coisas que eu não apresentei no episódio, porque são expansões, né? Então tem um monte de cartas extras que tem aí. E tem um pedacinho aqui, que é um pedaço justamente correspondente ao norte da África, né? Essa parte aqui, ó, é a parte do norte da África. O mapa normalmente é a Europa, né? Então esse aqui é o mapa que eu apresentei no jogo, certo? E aqui está de cabeça para baixo, muito bem. Então esse aqui é o mapa, certo? E você tem aqui, olha, que beleza. Você coloca aqui embaixo e aí você tem aí para mais jogadores, 5, 6 jogadores, você tem essa expansão aí que é o norte da África. E tem umas coisas interessantes aqui, umas cartas diferentes, né? Umas cartas que vêm aí com, olha lá, o símbolozinho árabe. Tem uma questão de um cubinho que você parece que fica protegido. Eu cheguei a jogar essa expansão em algum momento da vida, mas não lembro de absolutamente nada, né? Eu conheci esse jogo já aqui em Maceió, né? Inclusive meu amigo Conde apresentou. E é um jogo que, para mim, na hora que eu joguei, eu fiquei impressionadíssimo, porque ele lida com essa coisa da peste, a peste bubônica, que é passada aí através dos ratos, né? Da pulga dos ratos. Grande Duco! Beijão, querido, como é que você tá? Tudo jóia? Tô falando desse jogão aqui, cara, Ratos. Esse aqui é um jogo família, né? Um jogo que eu gostaria de ter feito ele, né? Ter tido a sorte de ter feito ele ao longo da pandemia, porque ele fala muito da pandemia de peste bubônica na Europa do século XIV, né? E então fala de pandemia e como é que a pandemia, como é que se alastrou, então hábitos de higiene, você ficar em casa, tudo que vale para uma pandemia, esse jogo aborda, né? E algumas questões políticas que são bem legais, que é muito o que a gente viu também, todas as polêmicas que existiram ao longo da nossa pandemia aqui, de coronavírus, esse pessoal viveu, só que em outra esfera, porque você não tinha dado informação, você não tinha informação nenhuma, na verdade, e não tinha como prevenir, ninguém sabia de nada, né? Então vamos lá. O jogo tem um mapa, né? No mapa vai ter as figuras dos famosos ratinhos, né? Em cada lugar que está no mapa, você tem um ratinho desse aqui. Esse ratinho bonitinho, simpatiquinho, né? E quando você vira o rato, o que você tem é uma informação. Você tem um número, né? De 1 a 6, e o sinalzinho mais significa o quê? Que a praga vai atacar se tiver uma pessoa ou mais. Aqui nesse caso, se tiver 6 ou mais pessoas, população, né? Que são cubinhos de população. E quando você coloca a sua população, que você quer que sobreviva, você coloca igual ao número de ratos, certo? Esses outros símbolos que tem aqui são justamente os símbolos das pessoas, dos personagens que podem aparecer para te ajudar ou para te atrapalhar. Tem duas letras ainda, né, que é a letra A, que afeta a todos, all, né? E a letra M, que significa de maioria, né? Então, quem tem maioria naquele lugar é afetado e perde cubos, né? Ganha o jogo quem sobreviver mais, quem tiver mais gente sobrevivendo ali. E essas cartinhas, elas fazem toda a diferença, elas ajudam muito. Então, por exemplo, esse fazendeiro, totalmente a iconografia, né? Todo lugar que você coloca fichas, você tem uma etapa no jogo que você coloca fichas, né? Coloca pecinhas, cubos da sua população. E você só pode escolher o lugar que tenha ratos. E você coloca de acordo com o número de ratos. Se tem uma ficha de rato, você coloca uma ficha, um cubinho. Se tem 2 fichas de rato, você coloca 2 cubinhos e assim por diante. Se você tem o fazendeiro, você coloca um cubo a mais. Então tem 2 fichas de rato. Você tem o fazendeiro, você coloca 3 fichas de rato. O fazendeiro é útil para colocar cubos em lugares que estão completamente vazios. Se o lugar está vazio, você não poderia colocar. Se você tem o fazendeiro, você pode colocar um cubo naquele lugar. Então, bastante útil. O cavaleiro. Esse cara aqui é o cara da discórdia, né? Porque na sua movimentação, então, primeiro você pega uma ficha disponível, tanto faz se ela esteja disponível na mesa ou com algum jogador, você pode pegar de um jogador tranquilamente, ele não vai ficar chateado com você, talvez. Depois você coloca os cubos de acordo com a sua estratégia, então você escolhe um lugar
um país ali, uma região da Europa e coloca os cubos. E por último você tem uma pecinha, né, preta que significa a praga, né? Então você move a praga. Aonde você mover a praga, automaticamente você deflagra a doença, né? Como se a praga chegou, os ratos ficaram doidos, espalhou a doença e todo mundo sofreu ataques. E aí você vira os ratinhos e aí você vai ter, né, o ratinho, as plaquinhas de ratinho que estavam assim, você vira e resolve elas. Ou seja, tudo que está aqui vai acontecer e aí que morre gente. Bruno Marchena, boa noite, querido, tudo bem? Tô com você naquela polêmica lá do grupo, hein? E aí, esse simpático cavaleiro é o cara que espalha. Então, ele simplesmente anda até... A praga anda um espaço. Esse cara, se você tá com ele, a praga anda 2 espaços e ele, a ficha da praga conta como 2 peças, ou seja, aumenta a probabilidade de você disseminar a doença, né? Flávia Pretinha, boa noite. Então, esse aqui é uma carta que faz muita diferença, todo mundo vai querer ficar para tirar a praga de perto de você, porque onde a praga tá, onde a praga vai, bicho, lascou tudo, né? Depois temos a figura do monge, né? Ele reza, e ele pega uma fichinha de rato, que está desvirada no caso, né? Que está com a parte do ratinho, e move para outro lugar. Então afasta a doença de você. Você reza, né? E a coisa acontece. Você reza e acontece. Temos aqui o rei, a figura que talvez mais valiosa do jogo. Se por acaso você tem essa cartinha, né, e você tem uma população, né, cubinhos em algum lugar que não tem ratos, significaria que você está livre da doença. Então você pega um cubo desses, um único cubo, e coloca no castelo. E no castelo a doença não afeta. Então, se você estiver no castelo, você está protegido, mesmo que todos os ratos ataquem, no castelo você está salvo. Então, a figura do rei serve para isso, bem importante, né? A figura da bruxa, ou magos, ou curandeiros que tinham na época, né? Você pode olhar 2 fichinhas de ratos que estejam em lugares diferentes, você olha, e você pode trocar de lugar. Então, se um rato você sabe que vai te afetar, você troca ele, bota ele num lugar que ele não te afeta. Por exemplo, aqui afeta todas as classes, né? Então aqui, ó, o rei, o cavaleiro, o monge, a bruxa, o camponês, o mercador e all, que é para todo mundo. E você do lado tá essa aqui. Você não tá nem com o rei, nem com o mercador. Então você simplesmente troca de lugar. Agora essa ficha aqui, se por acaso for deflagrada na sua região, isso aqui não te mata, não mata ninguém seu, né? Então é importante você ter você tem informação, né? Então a bruxa lida com informação. O mercador, né? O mercador, quando começa a piorar, quando começa a ter doença, quando começa as coisas a ficarem mais tumultuadas, quem tem dinheiro vaza. E é isso que esse cara faz. Então você pega os cubinhos, até 3 cubos que você tem em uma região e move para outra região. Então, teoricamente, você consegue mover para longe da praga, ou para regiões que estejam sem praga, sem ratos, vamos dizer assim, né? Ajuda um bocado. Então, essas 6 são as 6 figuras que estão disponíveis no jogo. E conforme eu falei, você pega uma delas, fica com você. No próximo turno, você pode pegar uma outra. Se você der sorte ou azar, você pode ficar com as 6. Você vai ter um monte de coisa para fazer no seu turno, certo? Porém, se por acaso você está com as 6 e acontece isso aqui, você perde 6 pessoas automaticamente, né? Porque você quis ter todos os personagens e todos eles vão morrer, né? Naquele lugar ali. Então é bastante interessante essa dinâmica porque o jogo é rápido, o jogo é prático, o jogo é você conseguir fazer uma engenharia aí de pessoas, onde você consiga colocar pessoas e a praga seja deflagrada, mas ela não afete tanto, você não perca muita gente. Então a figura do camponês é importante porque você consegue espalhar mais rápido pessoas, né? O jogo termina quando ou todos os ratinhos são colocados em jogo, e aí automaticamente acaba, e todos os lugares vão ser resolvidos. Os ratos vão aparecer e vão matar um monte de gente no final, né? Ou ainda, um jogador consegue aí, milagrosamente, sobreviver com todos os cubinhos no final da sua jogada. Acabou a sua jogada, foi deflagrado a praga, e você está com gente ainda, você vai contar quantas pessoas tem e vai ver quem ganhou o jogo, né? No modo expansão, ou sei lá, eu não sei exatamente como é que o Conde pegou, se ele pegou já com expansões, ou essa caixa já vem com expansões.
vem com um monte de outras cartelas, né? Vem com mais bruxas, vem com mais pessoas, né? Vem com as figuras aqui diferentes, né? Um papa, e faz um monte de outras coisas, né? E aí tem você bota muro para se defender, né? E o rato não passa, né? Vem com a figura aqui que eu estou procurando, que é um flautista, aquele flautista da lenda, né? Ó. O flautista, ele atrai ratos, né? Atrai fichas de rato, ele muda de lugar os ratos. Então tem tudo a ver com o contexto aí da Idade Média, né? Estamos falando no período de 1343 a 1353, século XIV, onde foi deflagrada aí a grande peste, né? A peste bubônica. Teoricamente, os estudos indicam que isso foi trazido lá pela Rota da Seda, né? Então, os genoveses, né? Faziam o comércio da seda e no navio, no calado do navio ali, na coisa com os ratos, vieram os ratinhos, chegou na Europa e aí os ratos se deram bem, né? Fizeram a festa. Hoje isso é sabido e foi descoberto na época que os ratos eram o veículo, mas obviamente, né, até descobrir que os ratos chegaram na Europa e a Europa medieval tem condições de higiene pífias, né? Então, por exemplo, era muito comum, a única lei da cidade, vamos dizer, que era cobrada, é que se por acaso você vai jogar seu excremento, né? Você está com o seu pinico ali cheio de urina, de fezes, você vai jogar ele pela janela, você avisa, vou jogar, tem que avisar. Se não avisar, você leva uma multa terrível. Mas avisando, tá tudo bem, né? Jogou. O ato do cavaleiro andar na rua, deixando a donzela na calçada, é para teoricamente proteger os pezinhos sensíveis ali da donzela, né? Da rua, porque a rua é uma podridão infinita. Então você imagina o fedor, a caatinga que tinha enorme na Europa medieval, né? E os ratos faziam a festa porque prolifera, não tinha condições de higiene, é uma coisa muito ruim. E aí o rato prolifera, a pessoa ficou doente, adoeceu, morreu, né? Adoeceu, durou mais um tempo, morreu. E não tem o que tratar, porque está contaminado, não sabe como é que é, né? Obviamente muita questão religiosa envolvida, né? A febre bubônica, ela chama de bubônica porque no estado X da doença aparecem uns bulbos no sistema linfático. Então, criam umas bolas, uns brotoejas grandonas que quando você corta sai pus e um líquido mais escuro. Por isso que em algum momento foi chamado de peste negra. É uma conotação racial complicada, mas de qualquer maneira foi assim que foi tratado porque eram feridas escurecidas, né? Então, isso é coisa do demônio, obviamente, né? Então, vamos rezar, vamos fazer qualquer coisa, até tentar descobrir, até associar que a higiene tem a ver, até imaginar que você tem que fazer um isolamento, né? Então, muita gente morreu. Estima-se que 50% da população da Europa morreu de peste bubônica, né? Cerca de 75, 100 milhões de pessoas, aí, é muita gente. E a Europa demorou 200 anos para conseguir se recuperar, porque morreu muita gente. Essa figura aqui, eu acho interessantíssima, porque é a figura do camponês onde você prolifera. Nas cidades, as cidades, elas eram redutos porque você precisava estar fechado para estar em segurança, mas ali você tinha a podridão toda. Quem está no campo não tem essa podridão, então você tem mais chance de sobreviver, por isso que você tem mais um elemento aqui, você cria, você prolifera, você procria, você coloca mais um cubo, né? Você tem mais chance de sobreviver no campo, onde o pessoal teoricamente é mais pobre, mas pelo menos está mais limpo o negócio, né? Essas cartinhas eu acho muito, muito bem temáticas, muito legais e falam muito do que tinha. Então quem tinha dinheiro, comerciante, ele se muda de lugar. Aqui tem muita doença aqui, eu vou embora, eu saio daqui, eu não vou ficar aqui, eu vou empenhar meu dinheiro em outro lugar, né? Uma coisa que apareceu muito, tanto na pandemia agora, como na época, eu até postei no meu Instagram as fotinhos, né? É aquela máscara que tem um bico enorme, né? Que são os médicos da peste, né? Essas máscaras, elas tinham toda uma lógica, um porquê que isso tinha. Isso só foi aparecer bem depois. Existe surto de peste bubônica na humanidade em vários momentos. A mais grave foi essa da Europa, mas você tem em outros lugares. E essa máscara, ela é bem depois, já é século XV e XVI. E aquele bico é porque ali na ponta
na ponta do bico, né, naquele troço, você colocava ervas aromáticas ou qualquer coisa que desse algum cheiro bom, porque o cheiro de gente morrendo, putrefação e o pus não é um cheiro agradável para você sobreviver ali e tratar doente desse jeito, só dessa maneira, né? Ela é toda encapotada justamente para você não ficar exposto a hora nenhuma, né, e tentar ao máximo não se contaminar, né, porque até então você não sabe qual é que tipo de contaminação que é, né, e aí você está se protegendo como um todo. Então até luva, uso de luva, máscara, proteger o olho, tudo, você se protegia inteiro para conseguir carregar os mortos, né, e tratar da maneira que desse os doentes, né, que você não sabia como é que tratava. Ninguém sabia qual era a doença, nem como é que tratava. Demorou-se muito. Essa coisa de você demorar para tratar, demorar para ter vacina, né? Isso é muito comum aí nessa pandemia, nessa terrível peste, né? A grande peste do século XIV. Então, realmente, eu gostaria de ter feito esse jogo na pandemia, justamente para falar um pouco dessa coisa da proliferação. No caso aqui eram ratos, mas no caso da nossa pandemia, ratos também, né? Pessoas que não utilizavam máscaras, pessoas que saíam aí aleatoriamente na rua, ratos, né? Enfim. Morria sem saber o motivo de as máscaras antigas terem esse formato. Eu também não sabia muito não. Eu vi um site, o cara fazendo isso para o carnaval. Eu, particularmente, se eu vejo uma pessoa vestida assim no carnaval, eu fujo dessa pessoa. Tudo bem que eu não vou para baile, mas eu também não ia ficar perto, né? As pessoas mascaradas no carnaval, imagina um calor da porra e a pessoa toda encapotada desse jeito no carnaval, né? Enfim, mas ensinando a fazer, como é que fazia essas máscaras. Então, se eu tivesse feito esse jogo ao longo da pandemia, poderia falar um pouco mais e tentar coibir, porque é uma pandemia. Teoricamente, quanto menos exposição você tiver, você está se precavendo mais. Ótimo, né? Fica em casa. Isola os fatores, né? Os fatores de risco, tudo. Então, e principalmente a questão da higiene, né? A Europa padeceu muita gente porque higiene zero. As pessoas tomavam um banho por ano, cara, em alguns lugares, né? Uma nojeira sem tamanho. Não tinham cuidado nenhum. E na pandemia, a questão de você usar álcool e usar outros critérios, tomar banho quando saiu. Chegou em casa, você toma banho, né? Você usa álcool o tempo todo, você limpa tudo, você mantém tudo o máximo limpo possível. Chegam as coisas da rua que chegam na sua casa, você limpava. Então, tudo isso são padrões de higiene que você precisou tomar e que não foram tomados na época. Então, esse tipo de discussão eu achava muito mais interessante na pandemia. Infelizmente, não consegui. Eu não consegui fazer uma pesquisa muito aprofundada a respeito de preço do jogo. Esse jogo estava totalmente fora de out of print, né? É um jogo que não é fácil de encontrar, é um jogo até relativamente raro. Em Brasília, por exemplo, tem uma ou duas pessoas que tem e, cara, eu sei que o Getro tentou fazer print and play porque não tem como, né? E eu não acho horrível o print and play nessas condições, porque você não consegue comprar. Você não consegue comprar fora nem nada. E se você consegue comprar fora, estava valendo $50. Então preço aqui no Brasil não tinha. Até que apareceu cópia usada por 250, 300 reais. Sumiu na mesma hora. Não se encontra esse jogo por aí. Não é um jogo que esteja usual. Mas é um jogo bastante simples, muito prático, rápido de jogar, gostosinho. Você vai querer jogar 2, 3 partidas porque é rápido. Tem um fator treta, né? Tem um fator de take that, que é aquela coisa de você sacanear o coleguinha, e então você vai espalhar rato pro lado dele. Mas é aquela questão de sobrevivência, né? Eu quero que o rato saia de perto de mim. Se só tem eu e você no jogo, que ele vá para perto de você, né? Dudes Lopes, boa noite. Estou falando aqui de Ratos, né? Que é o joguinho da semana. Conforme eu falei, eu não vi ainda o preço dele, mas vi o valor de cópia usada por 250, 300 reais, tá? Mas isso há muito tempo, eu não pesquisei recentemente, justamente porque não é uma coisa que, não é um jogo que eu vá atrás. Se ele aparecer, eu compro, né? Porque eu acho interessante essa mecânica e é um jogo rápido, é um jogo prático. Ele tem uma densidade estratégica bastante boa,
porque você está vendo que essa carta aqui ela faz um diferencial absurdo de você ter mais gente, mas obviamente que você tem a figura do rei, de salvar as pessoas mais facilmente, e a figura do cavaleiro, que você consegue espalhar mais doença e prejudicar mais os seus adversários, né? Então, só com o básico você tem muitas coisas interessantes. Com as expansões, ele brilha com outras coisas. Então, você pode proteger o lugar, você pode colocar muros, você pode fazer uma série de outras coisas que eu não levei em consideração porque joguei isso uma vez, não joguei de novo e eu gosto do básico. A maioria dos jogos eu prefiro sem a expansão, né? Então, para quem já conhece jogos de tabuleiro, ou já está começando, é um jogo que tranquilamente podem pessoas que estão iniciando no hobby comprar e jogar numa boa. Pessoas experientes vão achar o jogo interessante porque tem uma densidade estratégica boa. Então se eu achar, eu compro, ok, sem problema. Mas não é um jogo que eu vá ficar procurando demais porque é difícil de achar. E você vai comprar fora, o preço é caro porque está out of print, né? Já acabou, não foi reimpresso. Me disseram, né, em alguns chats que vai vir para o Brasil, ou tem. Eu nunca vi nada a respeito disso, nunca vi ninguém falar absolutamente nada a respeito disso, né? Então, se vier, ótimo, né? Não acredito, né? É um jogo muito bacana, vale muito a pena, mas eu não sei, né? Tem cartinhas aqui, da curiosidade de ver, né? Isso aqui é o nosso querido Papa, né? Teoricamente ele pode mover a praga, né? Você tem a feiticeira que bota umas fichinhas dela e faz um outro negócio. Tem um monte de coisinhas interessantíssimas aqui na expansão que vem junto, mas eu joguei há muito tempo, não lembro de nada disso, não fui ver essas regras porque eu gosto do básico. O básico para mim me satisfaz, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Estou chegando perto aqui da minha meia horinha e eu não quero, né, ultrapassar muito. É um jogo que ele é muito simpático, ele é muito prático e eu abordo tudo isso com as fichinhas, né? Essas fichinhas aqui, elas fazem a miséria do jogo e faz o jogo ser interessante. Então, muitas vezes você colocar várias fichas num lugar, é interessante você colocar 3, 4 de uma vez, porque você está colocando num lugar, né? Está colocando num lugar específico mais gente, então aquele lugar, teoricamente, vai explodir uma hora, mas explodindo tem chance de sobreviver. Não é possível que vai morrer todas as suas pessoinhas que estão ali, né? Então é uma mecânica simples e prática, muito elegante, que contempla aí as jogatinas, né? Quero levar para os minhas alunas. Flavinha, esse aqui vai ser difícil, viu? Difícil de achar para jogar. Essa cópia do Conde, eu nunca vi esse jogo para vender, para não dizer que nunca vi uma vez em Brasília, naquele mercado lá, alguém botou para vender e saiu na mesma hora, né? Foi até um amigo, Márcio, que botou para vender, mas ele anunciou, já na sequência, o próximo já foi vendido, porque não é um jogo que se compra, né? Mas é um jogo que é muito bonito e muito prático. Esse jogo, particularmente, no máximo, para 4 pessoas, 40 minutos de jogo no máximo, e com explicação de regra, né? Com explicação de regra. Sim, estamos de olho. É o tipo de jogo que, com certeza, seria utilizado, né? E com essa expansão a Africanos, né, você ainda consegue jogar com 6 pessoas. Fica caótico, né? Fica caótico porque tem muito mais fichinhas de ratos e você está o tempo todo ali. Só que assim, a interação é muito, muito dinâmica. Muito dinâmica. Você coloca uma quantidade de fichas e você move a praga. Quando você move a praga dissemina a doença e espalha a doença e morre gente. Então, por exemplo, como as fichas são numeradas de 1 a 6, 1 mais, 6 mais, tem poucas fichas 1 ou mais, 2 ou mais, né? Então, se você tem um lugar que tem só 2 cubinhos e a praga foi para ali, acontece a praga e apareceu 3 mais, não acontece nada, né? Enfim. Uma coisa que eu não falei por exemplo, a hora que você movimenta a praga, se você movimenta a praga para um lugar que tem uma ficha de rato, você bota uma ficha de rato em algum lugar adjacente onde a praga está. Se você move a ficha de praga para algum lugar que tem 2 ou mais fichas, aí você coloca 2 fichas de rato em lugares adjacentes. Você pode colocar as 2 no mesmo lugar ou colocar em lugares distintos, desde que os lugares sejam adjacentes a esse aonde a praga chegou, né? Então, é bastante simples.
eu falo muito que o jogo é simples, mas porque normalmente eu opto por mecânicas mais simples, tanto para explicar aqui, como para trazer, como para jogar mesmo, né? Eu gosto de mecânicas simples, mas que tenham uma densidade, que tenham alguma coisa a mais, né? Então, a regra tem que ser simples e clara. A aplicação dela também. Já o desenvolvimento do jogo, ele permite camadas de estratégia, né? Isso é bem legal. Tá lindo com esse cabelo crescendo, muito obrigado. Obrigado. Então, parece que voltou, né? Os efeitos da pandemia parece que cessaram um pouco, né? Vamos ver. Tomara. Tomara. Muitas questões. Eu acho que um debate desse jogo aqui seria interessantíssimo, sabe? Porque você colocar, né, uma pessoa para cada um desses personagens aqui, para defender esse personagem, então uma pessoa tentando defender aí a figura da igreja, né? Seria interessantíssimo. Uma pessoa tentando defender, né, os comerciantes, os capitalistas, né? Uma pessoa tentando defender aí o povo, lembrando sempre, né, no contexto histórico, estamos na Europa feudal. Então, a Europa feudal tinham aquelas figuras dos castelos, as cidades eram muradas, tudo muito preso ali, tentando se defender. Quem está fora do castelo está fudido, né, está lascado, porque está à mercê das invasões. Para você estar bem, você tem que estar no castelo. Mas se você está no castelo, você também não está bem, porque você está com essa nojeira toda ali da cidade, né? Mas você está protegido teoricamente. Então, essa figura aqui é uma figura central da Europa medieval, o cavaleiro. A figura do cavaleiro faz toda a diferença. E no jogo ela faz toda a diferença. Então, isso é muito bacana de você pensar e, obviamente, de você discutir e abordar isso com alunos dos diferentes graus de entendimento, né? Como é o seu caso. Então, acho que vale a pena. Se eu achar, eu compro e faço, né, uma tarde. Com certeza adultos iriam adorar também, né? Esse aqui, que cabe em 6 pessoas, particularmente é um caso à parte, um charme à parte. 27 minutos. Meu, muito obrigado, Flavinha, obrigado, Laura, obrigado aqui. Quem mais que apareceu aqui? O Dudes, apareceu o Bruno Machena e do Cão, né? É isso. Uma live rapidinha, só pra gente bater papo, falar um pouquinho mais de joguinho, que é um joguinho bacana que merece todo o nosso respeito, né? Dê uma olhadinha nas fotos do Instagram, eu vou postar essa live também lá no YouTube, né? E aí a gente vai batendo papo. Tchau, tchau, gente, até a próxima.